Olá, meus queridos, um bom amanhecer para todos. Como vocês estão? Estão bem? Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura. Me chamo Tatiana e estou muito grata, primeiramente, a Iarro por estar me proporcionando este momento de leitura com vocês, e agradeço a todos vocês que estão acompanhando as leituras, que estão seguindo o meu canal, que estão me dando esse apoio. Eu só tenho motivos para agradecer a todos vocês que estão nesse momento me assistindo, para ouvir a leitura, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao livro O Evangelho Árabe da Infância. Já sabemos de quem é a infância, que é o próprio Yahushua. Percebemos que tem muitas coisas que está combinando com o que já lemos nos livros anteriores. Então, hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 5, tá? Nós descobrimos nestas leituras, no vídeo anterior, que Yahushua não nasceu dentro de Belém, nasceu fora de Belém, porque Maria sentiu dores de parto antes de entrar nesta cidade esta que era a cidade de José, lugar que eles estavam se direcionando para fazer o censo, pois cada habitante deveria se direcionar ao local de seu nascimento. E José nasceu em Belém, como está escrito aqui no livro O Evangelho Árabe da Infância. Descobrimos que Belém é a cidade de José, mas que a caminho Maria sentiu dores de parto, pediu para ficar no mesmo lugar que sentiu a dor, avistou uma caverna bem próxima e determinou que seria lá que ela ia ficar para dar à luz, porque ela não tinha mais condição de andar. Então, mesmo que José fosse atrás de uma parteira, não deu tempo, até porque não era esse o propósito do nosso pai, do nosso criador Iarro. Não foi esse o propósito de uma parteira vir fazer o parto de Maria. Não era esse o propósito de Iarro. Por quê? Porque foi um nascimento diferente, foi um nascimento especial, onde quando a parteira chegou, ele já tinha nascido e a Ruxa já tinha nascido. Tá? Tanto que quando ela chegou e ela e José viram a caverna reluzente, ali nasceu o Salvador da humanidade, o Filho do Criador. Então não poderia ninguém fazer esse parto, tá bom? Porque era um parto especial. Somente ali permaneceu a mãe e o filho. Vimos também na leitura passada que o próprio Yahushua, ainda recém-nascido, falou com sua mãe. Falou para sua mãe o seu nome, de onde ele estava vindo, quem era o pai dele, quem era o Pai Celestial, e que ela era a mãe dele. O nome dele é Yahushua, assim ele disse para a mãe dele: o meu nome é Yahushua. Descobrimos também, nessa leitura passada, que Yahushua nasceu depois do pôr do sol, ou seja, já era noite quando ele nasceu, dentro da caverna, né? Então as coisas foram acontecendo de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 5. Quando chegou o tempo da circuncisão, isto é, o 8º dia, época na qual o recém-nascido deve ser circuncidado segundo a lei, eles o circuncidaram na caverna, ou seja, mais uma descoberta. Yahushua nasceu e ainda eram 8 dias, e já tinham 8 dias que eles estavam dentro da caverna. São pequenos detalhes que nós vamos adquirindo nesse conhecimento. Então, foi feito aqui esta circuncisão no 8º dia, conforme a lei, né? Existiu uma lei, para quem não sabe, isso também está na Bíblia, mas eu fixei uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10, onde fala sobre a circuncisão. Ato este que era ordenado pelo Criador, tá? Como muitos dizem aí que a lei de Moisés, não, foi o Criador Yahu, o Pai Celestial, que determinou isso, a circuncisão para os seus filhos.
tá? Então, quando nascesse, com 8 dias, deveriam ser circuncidados. E não seria diferente com Yahushua. Logo, Yahushua nasceu, era um menino, e ele precisava ser circuncidado. Continuando. E a velha anciã recolheu o prepúcio e colocou-o em um vaso de alabastro, cheio de óleo de nardo velho. Ou seja, um vaso, esta anciã, que nós, no proceder da leitura passada, né, fomos relembrando quem seria esta anciã, que seria exatamente Salomé, tá? Esta Salomé, meus queridos, é a filha de Zebedeu, tá? Uma seguidora de Yahushua. Não foi a Salomé que pediu a cabeça de João Batista, tá bom? Essa Salomé aqui, a anciã, que nós descobrimos que é a parteira, veio para fazer o parto, mas nem chegou a tempo. Essa mesma anciã, que no livro de José o Carpinteiro fala que ela não acreditou que uma virgem daria à luz, introduziu a sua mão nas partes íntimas de Maria e sua mão ressecou. E nessa leitura nós descobrimos também, na leitura do vídeo anterior, que essa mesma anciã precisou tocar em Yahushua para que ela fosse purificada. Então a gente juntou o quebra-cabeça em relação a essa parteira, Salomé, tá? Então aqui ela ficou na caverna até esse momento da circuncisão. Ela recolheu o prepúcio de Yahushua. Os homens que estão me assistindo neste momento sabem o que significa isso, né? Quando se precisa ser feito aquela cirurgia, que é a cirurgia da fimose, que é uma pequena cirurgia feita no seu órgão genital, onde é tirado uma pequena pele, né? Que aqui eles chamam de circuncisão, tá? Hoje em dia, alguns homens precisa ser feito, mas não fazem com essa intenção, tá bom? Não é essa a intenção que eles fazem, simplesmente porque às vezes é preciso. Tem crianças que nascem com esse prepúcio muito fechado e impede da sua parte íntima receber a devida higienização. Por esse motivo é preciso ser feita essa cirurgia. Mas hoje, na atualidade, os homens fazem conforme essa necessidade. Acredito eu que esses judeus hoje ainda fazem essa circuncisão. Então, como essa anciã tinha um filho que comercializava perfumes, Maria deu-lhe o vaso dizendo, Maria, mãe de Yahushua, deu-lhe o vaso dizendo, muito cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam 300 dinares. Meus queridos, eu preciso parar bem aqui para comentar um pouquinho sobre este assunto. Vejam bem, Maria está aqui determinando a esta mulher anciã, que descobrimos que é Salomé, que ela não poderia de maneira alguma se desfazer deste vaso. Por quê? Porque ali continha o prepúcio do Salvador. Não era por causa do perfume, meus queridos. Não era por causa do nardo, tá? A gente vai ver em outra história que eles frisam sobre o perfume. Mas, na verdade, aqui neste livro, o apócrifo está dizendo que ali continha o prepúcio de Yahushua dentro deste vaso. E o filho desta mulher, desta anciã, era vendedor de perfumes. E Maria sabia disso. Então Maria determinou, deu ordens para ela, proibindo ela que vendesse aquele vaso, ainda que fosse por 300 dinares. Você sabe o que significa isso? Aqui nessa leitura nos traz a impressão
quando ela diz assim, nem que seja por 300 denários, nos traz a impressão que é muito dinheiro, ou talvez até a maior riqueza. E eu me senti na curiosidade de saber o que significa esses 300 dinários, tá? E eu fui para pesquisar e descobri que 300 dinários significa moedas de ouro. Dinar significa moeda de ouro, tá? É uma unidade monetária de alguns países, inclusive o Kuwait, e é considerada a moeda mais cara do mundo devido às reservas de petróleo do país. Vocês estão entendendo? Então, eu também fui pesquisar dentro da Bíblia, tá? Está lá em João, capítulo 12, versículo 3, que está dizendo assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Yahushua e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Prestem bem atenção nesse versículo que eu li. Aqui não falou em nada do valor, 300 dinários, não falou, mas falou que uma Maria, tá? Que não foi a Maria de mãe de Yahushua, não. Outra Maria, que depois nós vamos descobrir quem foi essa Maria, tá? Ela ungiu os pés de Yahushua, tá? Ela ungiu os pés de Yahushua com puro nardo e enxugou com seus cabelos, tá? Então, olha só o que diz aqui, ó. E encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Só que nesta Bíblia aqui, meus queridos, olha, Bíblia da Mulher, tá? Editora Mundo Cristão, Sociedade Bíblica do Brasil, né? Toda a história que a gente lê dentro da Bíblia, ela tem um rodapé, né? Explicando alguma coisa. Ela tem esse rodapézinho bem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha, viu? Tá até marcado aqui de laranja. E eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui nesse rodapé, tá? Para vocês verem o que vai falar exatamente sobre esse versículo que eu acabei de ler dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, tá bom? Eu tive que acender uma lâmpada para que eu pudesse ler, pois a letra é muito miudinha, tá, meus irmãos? E diz assim nesse rodapé, olha só: o unguento perfumado que Maria usou para ungir os pés de Yahushua era nardo indiano legítimo, raro e, portanto, muito caro. O unguento de nardo era obtido das raízes de uma erva aromática que crescia no Himalaia e era transportado até a Palestina por caravanas de camelos. Agora vem a parte que nós estamos esperando. 300 denários era o equivalente ao salário anual de um trabalhador médio. Ou seja, era o valor, esses 300 denários, era o valor deste unguento, deste perfume raro, caro. E agora, meus queridos, o que vocês dizem? Deixa eu apagar aqui essa lâmpada. E agora, meus queridos, eu acabei de fazer a leitura na Bíblia. Claro que não foi dentro da palavra. A palavra falou desse unguento, falou no capítulo 12, versículo 3 de João, tá? Mas esta parte aqui, que está em laranja, é o rodapé da Bíblia, onde está algumas explicações de algumas passagens, ok? Então eu pergunto para vocês, não foi isso que nós acabamos de ler aqui no Apócrifo? Hein? Que Maria proíbe essa anciã, Salomé, de vender este perfume, de vender este vaso. Não pelo perfume em si, mas porque tinha o prepúcio do seu filho, do nosso Salvador, Yahushua, que é muito mais valioso do que qualquer perfume caro, do que qualquer denário. Entendeu?
Vamos ver o que foi que aconteceu. Eu vou só repetir essa passagem para ficar marcado na nossa memória, tá? E diz assim: muito cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam 300 dinares. Então tá mais do que óbvio, né, meus queridos? E este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e que ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés do nosso Salvador Yahushua, enxugando-os com seus cabelos. Quem foi esta mulher Maria pecadora, meus queridos? Que aqui no apócrifo está nos chamando a atenção. Quem foi? Quem foi esta pessoa? Vamos ver de novo na Bíblia? Vamos ver de novo? Vamos descobrir de novo? Lá em João, no mesmo capítulo 12, diz assim, prestem bastante atenção. 6 dias, capítulo 12, versículo 1, tá? 6 dias antes da Páscoa, foi Yahushua para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E agora vem a parte que nos interessa no momento. Então, versículo 3 de novo, que é o que foi que eu li agora. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Yahushua e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Perceberam? No apócrifo, chama ela de Maria a pecadora. Por quê? Por que chamam ela de Maria a pecadora? Tá? Então, essa Maria, meus queridos, é a irmã de Lázaro. Aquela mulher que deixava tudo para estar aos pés de Yahushua, para estar ouvindo Yahushua, para estar ali prestando atenção, se doando para ele, entregando todo o seu momento para ele. Essa é a Maria, a mesma que derramou esse perfume nos pés de Yahushua, tá? E depois enxugou com seus cabelos. Essa é a Maria. A Marta estava ocupada, a Marta estava servindo, fazendo as coisas. Já Maria não, tanto que Marta tem uma hora que repreende Maria por isso. Mas Maria, naquele momento, preferiu doar o seu tempo para Yahushua, entendeu? Mas a história no momento não é sobre isso, e sim, por que chamam Maria a pecadora? Por quê? No livro apócrifo. Bom, nessa mesma Bíblia, tá? Olha, nessa mesma Bíblia, que tem essas páginas aqui, por quê? Porque a Bíblia é a Bíblia da mulher. Então, eles destacam várias mulheres da Bíblia em uns textos que eles preparam para falar um pouco dessas mulheres. E nesse texto vai falar justamente sobre Maria de Betânia. Por que de Betânia? O nome do lugar era Betânia. Vamos ler um pouquinho nessa parte que eu marquei, para a gente entender. Vamos lá. Diz assim: Maria de Betânia, uma seguidora fiel. Maria de Betânia é um modelo para todos os discípulos dedicados a Yahushua. Aparentemente, ela era solteira e vivia com sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. A casa deles era um lugar onde Yahushua descansava entre amigos, os quais talvez fossem da mesma faixa etária que ele. Foi uma pequena leitura da história dessa Maria, né? E agora, meus queridos, no livro apócrifo, chama ela de Maria a pecadora. E eu fui fazer algumas pesquisas e eu descobri que em algumas tradições ligam esta Maria, irmã de Lázaro, a mesma que derramou o perfume nos pés de Yahushua e enxugou com seus cabelos, com a mesma Maria que ia ser apedrejada por causa da prostituição. Aquela Maria
porque eles iam atirar pedra. Em algumas tradições, tá bom? Eu descobri assim. Agora, se é fato, não tenho certeza, mas eu descobri por quê? Porque eu fui atrás? Porque o apócrifo chamou ela de Maria a pecadora. Então, por que Maria a pecadora? Porque em algumas tradições dizem que essa mesma Maria é aquela que estavam prontos para apedrejarem quando Yahushua entra no meio e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, naquele momento, ele disse para essa mulher: vá e não peques mais. Em algumas tradições, eles dizem que essa é a mesma Maria, tá? Essa prostituta é a mesma Maria que fez esse ato de lavar os pés de Yahushua com perfume e enxugar com os seus cabelos. Então vamos continuar a leitura aqui do apócrifo. E diz assim: e este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e que ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés do nosso Salvador Yahushua, enxugando-os com seus cabelos. Quando 10 dias se haviam passados, eles levaram a criança para Jerusalém e, ao término da quarentena, eles o apresentaram no templo a Yahu, oferecendo por ele as oferendas prescritas pela lei de Moisés, que diz: toda criança do sexo masculino que sair de sua mãe será chamado o santo de Yahu, o puro de Yahu. Capítulo 6. O velho Simeão viu o menino Yahushua resplandecente de claridade como um facho de luz, quando a Virgem Maria, cheia de alegrias, entrou com ele em seus braços. E uma multidão de anjos rodeava-o, louvando-o e acompanhando-o, assim como os satélites de honra seguem seu rei. Às vezes a gente pensa assim, né? Não quer acreditar muito em relação aos anjos, porque pelo que a gente está vendo aqui, naquele momento, né? Desde o começo dessa leitura, fala que os anjos estavam junto com os humanos, né? Fala lá que a todo momento eles vieram, se alegraram com as pessoas que estavam ali, né? É uma coisa assim que a gente fica assim imaginando. Ao mesmo tempo que a gente pensa em não acreditar, a gente fica: por que não acreditar? Se é o próprio Filho do Criador que está ali, né? Por que não acreditar? Mas vamos lá. Simeão, pois, aproximando-se rapidamente de Maria e estendendo suas mãos para ela, disse ao Salvador Yahushua: agora, Yahu, teu servo pode retirar-se em paz, segundo tua promessa. Pois meus olhos viram tua misericórdia e o que preparaste para a salvação de todas as nações, luz de todos os povos e a glória de teu povo de Israel. A profetisa Ana também estava presente e ela rendia graças a Yahu e celebrava a felicidade de Maria. Bom, meus queridos, aqui está dizendo no livro apócrifo que a profetisa Ana também estava ali naquele momento. Esta mesma profetisa Ana está contido no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 36 ao 38, tá? E diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Bem, aqui está deixando claro que essa Ana não deixava os templos, ela estava lá no templo, porque ela já era viúva. E onde é que estavam celebrando com Yahushua? Dentro do templo, onde foram oferecer sacrifícios em prol do menino, Yahushua, né? Então ali consta que a profetisa Ana também se fazia presente naquele momento. E aqui na Bíblia confirma, né? Que ela não deixava o templo.
mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Iarro e falava a respeito do menino Yahushua a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tá? Então aqui está confirmando quem é Ana, a profetisa, que no apócrifo também cita, né? Está dizendo que essa mesma Ana estava naquele momento onde foram levar o menino Yahushua, foram apresentar a Iarro, ao Criador, oferecendo por ele as oferendas. E ela também estava lá, rendendo graças a Iarro e celebrava a felicidade de Maria. Lá na Bíblia diz que ela era uma anciã, né? E aqui está dizendo que ela estava com Maria, celebrando a alegria de Maria, por ter tido um bebê, por ter trazido ao mundo o Salvador da humanidade, entendeu? Então, meus queridos, minha forma de fazer leitura vai ser assim, tá? Se muitos não crê, só sinto muito. Eu até agora estou junto com a leitura, estou crendo na leitura. Onde eu vejo que não bate, que não tem fundamento bíblico, eu digo também, tenho liberdade e humildade para dizer também, tá? Mas até agora estou vendo tudo normal na leitura, tá tudo conforme o que a palavra nos traz, o que as escrituras nos traz, tá bom? Sei que muitos não querem acreditar. Às vezes vejo em alguns comentários pessoas que estão, tipo assim, querendo dizer que nós estamos inventando, que nós estamos aumentando, que nós estamos acreditando em sã doutrinas. Então, eu estou aqui para fazer a leitura. O meu chamado pelo meu pai, Iarro, é para fazer a leitura. Eu estou fazendo a leitura desses livros. Senti vontade de fazer e estou fazendo, tá? Agora, se as pessoas que estão assistindo, muitos não creem, eu te respeito, meu querido. Eu te respeito, minha querida. Você tem liberdade para isso. Você é livre para crer naquilo que você quiser. Tá bom? Simples assim. Até mesmo a palavra diz pra gente: não julgue aquele que não guarda, não julgue aquele que não come, não julgue para que não seja julgado. Então, eu creio que nós somos livres, tá bom? Fiquem todos na benevolência do nosso Pai Iarro e na suficiência do nosso Salvador Yahushua. Espero vocês no próximo vídeo.